Seja bem-vindo à parte 2 da aula de pesquisa operacional, em que estamos falando sobre programação linear. A proposta nessa parte 2 é analisar um exemplo para a gente identificar o que é variável de decisão, o que é função objetivo, o que são as restrições, dentro de um contexto muito familiar para quem é da indústria moveleira, para quem é engenheiro industrial madeireiro. Então vamos ao nosso caso? Então nessa situação, gente, a gente tem uma fábrica de móveis que produz três tipos de produtos: cadeiras, mesas e baús. No processo de fabricação, esses produtos passam por dois departamentos. Então a gente tem alocação em dois recursos: o departamento de montagem e o departamento de acabamento. A tabela a seguir, ela mostra o tempo de cada produto em cada departamento e a capacidade total de cada departamento. Com relação ao produto cadeira, o processo de montagem demora 5 horas, enquanto o processo de acabamento 6. Para a mesa, 5 horas e 5, e para os baús, 2 horas de montagem e nenhuma de acabamento. Nós temos uma capacidade total de produção de montagem de 50 horas e de acabamento de 48 horas. O que é importante a gente sempre estabelecer quando a gente analisa algum problema? Qual é o objetivo do estudo daquele problema em específico? Nesse caso, o que a gente vai querer otimizar? A gente queremos otimizar, por exemplo, o uso do departamento de montagem? Queremos otimizar o uso do departamento de acabamento? Ou o que é mais comum de estudarmos dentro de pesquisa operacional é exatamente a otimização dos lucros dessa empresa, né? Dos valores, dos ganhos que essa empresa pode ter com relação à produção dos seus bens. Então, nesse caso, a gente vai usar essa parte da tabela aqui, ó. Então, para o produto cadeira, há um valor de venda de R$10, para o produto mesa de R$8 e o de baú, R$1. Qual é o primeiro passo para tentarmos maximizar o lucro dessa empresa? Primeira coisa é identificar as variáveis de decisão, ou seja, aquilo que nós temos que definir no nosso problema. Nesse caso, vamos definir aqui, ó, x1, x2 e x3, sendo x1 o número de cadeiras a serem produzidas, x2 o número de mesas e x3 o número de baús. Nós queremos, nesse caso, maximizar o lucro dessa empresa. Então, vamos observar a tabela de venda, e vamos construir, então, a função objetivo. Qual vai ser essa função objetivo? Maximizar essa função, z igual a 10x1, ou seja, eu ganho R$10 por cada cadeira que eu vendo, 8x2, 8 por mesa, e x3, 1 por cada baú vendido. O último passo é observar as restrições. No caso dessa indústria, quais são as restrições? São a capacidade produtiva do departamento de montagem e do acabamento. Então, se nós observarmos novamente aquela tabelinha, vamos perceber o quê? Que há um total de capacidade produtiva de montagem de 50 horas e de acabamento de 48 horas. Cada produto tem uma especificação de produção. Produção de cadeira 5 horas, acabamento dela é 6, e assim nós vamos construindo o nosso mix de produtos, né? Nós vamos selecionar a quantidade de produtos a serem fabricadas, tentando sempre otimizar. Só que, por exemplo, se eu passar de 10 cadeiras, se eu for produzir 11 cadeiras, o meu departamento de montagem não vai dar conta de montar essas cadeiras. Por quê? Com 11 cadeiras sendo montadas, eu vou ter aí 55 horas necessárias para fazer a montagem das mesmas. Eu só tenho uma capacidade produtiva de 50 horas. Então, o que vai entrar como restrição para nós aqui nesse caso? Um primeiro ponto: para cada cadeira que eu produzo, eu consumo 5 horas de montagem, para cada mesa também, e para cada baú 2 horas. O tempo total de montagem que eu gasto com montagens, ele tem que ser menor ou igual a 50 horas, que é o meu total de capacidade produtiva do departamento de montagens. Essa segunda restrição é relacionada ao departamento de acabamento. Então, eu tenho 6 horas de acabamento para cada cadeira produzida, e 5 horas para cada mesa produzida. Lembrando que o total de horas que eu posso gastar com o processo de acabamento é de 48 horas, é a minha capacidade produtiva do departamento de acabamento. Lembrando também que eu não posso ter, essa aqui é chamada de restrição de não negatividade. Eu não posso ter, no meu caso, valores negativos de produção. Eu não posso produzir menos uma cadeira. Essa é uma restrição do problema que eu tenho. Eu não vou ter valores de produção negativos. Existe uma ferramenta muito interessante que nós vamos aprender ao longo desse curso,
que é o solver. O solver, ele utiliza um algoritmo chamado simplex, que é um algoritmo para resolver problemas de programação linear, e nós podemos usar o Excel para resolver através do solver. Pegando todas as restrições, analisando os nossos problemas, para maximizar o lucro, joguei os dados no solver e ele falou, a solução ótima do problema é o quê? A produção de 8 cadeiras, nenhuma mesa e 5 baús. Desta forma, eu vou conseguir ter o maior lucro possível dentro desse problema, eu vou conseguir maximizar o lucro, respeitando as restrições apresentadas no problema. E no caso, por exemplo, em vez de maximizar os lucros, eu querer, por exemplo, maximizar a produção de mesas. Então, numa situação hipotética, uma empresa quer muitas mesas, né? Então eu preciso maximizar a produção de mesas. As variáveis não mudam, as variáveis de decisão são as mesmas, e a função objetivo será o quê? Maximizar Z, só que no caso a minha função objetivo é produzir o maior número de mesas possíveis. Lembrando que daí eu vou ter as mesmas restrições de produção. Jogando novamente no solver, nós vamos chegar aí a um total de 9 mesas a serem produzidas. A nossa função objetivo está relacionado ao que nós estamos buscando dentro do nosso problema. Um primeiro caso, no exemplo 1, maximizamos os lucros, buscamos maximizar os lucros. No segundo caso, estamos aqui procurando maximizar a produção de mesas. Eu posso aí estipular várias condições para os meus problemas. É fundamental a gente entender, então, esse é um típico problema de programação linear, né? Além de ser aplicado em áreas industriais, a gente consegue aplicar ela em várias outras áreas. Por exemplo, a agricultura, nesse planejamento da produção industrial, como foi o caso do nosso exemplo dessa indústria de imóveis, em logística, em telecomunicações, finanças, entre outros. Toda vez que eu tiver um processo que eu preciso alocar recursos escassos em determinados processos, eu vou conseguir utilizar aí uma programação linear, obviamente dependendo das características deste processo. Em programação linear, nós temos duas ferramentas que se destacam. São elas o método simplex, ele foi pensado em 1947, e ele faz a determinação numérica de uma solução ótima de um modelo de programação linear. E nós temos aí o método de pontos interiores, tá? De 1984. Ele é uma melhora do método simplex, abordando aí pontos internos do domínio factível, coisas que nós vamos ver na parte 3. Nós vamos pegar e vamos prototipar uma situação, uma problemática de programação linear em uma indústria de produção de vidros. Então, aluno, até daqui a pouquinho na nossa parte 3 dessa aula de programação linear em pesquisa operacional. Até mais! Tchau, tchau!